Bom, agora vamos para a segunda parte do trabalho, entender o que é um transtorno de personalidade. Para a gente poder entender o que é um transtorno de personalidade, primeiramente precisamos entender o que é a personalidade. A personalidade é um conjunto de características que ocorrem dentro de um padrão, que englobam as emoções, os pensamentos e os comportamentos de um indivíduo. Agora, um transtorno de personalidade, ele é caracterizado por um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e também inflexível. Ele começa desde a adolescência ou no início da fase adulta, mas ele é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Agora que a gente já entendeu o que é um transtorno de personalidade, a gente pode se atentar ao transtorno que o Kevin tem. O transtorno dele é o de personalidade antissocial. Dentro dos transtornos de personalidade, existem vários transtornos, sendo esse um deles. Vamos entender o que ele é então. O transtorno de personalidade antissocial também é chamado de TPA. Ele é um padrão de desrespeito e também violação dos direitos dos outros. Normalmente, pessoas que apresentam o transtorno de personalidade antissocial apresentam também um transtorno de conduta na infância e na adolescência. Esse transtorno é caracterizado por padrões de conduta socialmente inadequados, como, por exemplo, comportamentos agressivos, violação de normas sociais ou direitos individuais, sendo uma das maiores causas de encaminhamento psiquiátrico infantil. Na infância, é preciso se atentar para sintomas que podem alertar para o transtorno: agressividade excessiva, crueldade com outras pessoas ou animais, ou abuso sexual, condutas incendiárias ou depredação de patrimônio, violação séria de regras, mentiras recorrentes, roubos ou furtos. As origens e as causas do transtorno de personalidade antissocial são tanto genéticas quanto ambientais, sendo que entre a população em geral, a ocorrência do transtorno é muito mais comum em familiares biológicos de primeiro grau de quem já tem o transtorno, sendo a incidência maior em parentes de mulheres com transtorno. Mesmo assim, um fato interessante é de que quem tem filhos adotivos ou biológicos de pais que já têm o transtorno tem o risco ainda aumentado de desenvolver o transtorno de personalidade antissocial. Outro fator encontrado é a condição baixa socioeconômica do indivíduo, que pode sim influenciar também. Infelizmente, o transtorno de personalidade antissocial ainda não possui cura. No entanto, os pacientes que possuem transtorno podem se beneficiar de um tratamento cognitivo-comportamental e também da utilização de fármacos. No entanto, não existe uma melhora da situação, apenas uma prevenção de comportamentos agressivos e atos criminosos. Bom, para concluir, o Dalgalahonga ele traz que o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial deve ter pelo menos uma das três seguintes características. Ele listra várias que tem que ser no caso, que deve ser, né, no caso, fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas ao comportamento legal, repetição de atos que podem construir motivos de detenção, a tendência à falsidade, que é mentir repetidamente, a praticar a falsidade, falsificar nome, documento, trapacear para ganho pessoal por prazer, impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, no sentido de impulsividade e da irritabilidade e agressividade, envolvimento frequente em brigas, lutas e agressões verbais e físicas, hostilidade em muitos contextos. Nesse sentido, também é comum haver baixa tolerância à frustração e baixo limite para a descarga de agressões, inclusive a violência. Descaso pela segurança de si e dos outros, irresponsabilidade reiterada indicada por falha em manter conduta consistente no trabalho ou em honrar obrigações financeiras, por exemplo, pagar conta. Dessa forma, esses indivíduos apresentam irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais.
ausência de remorso, verificada pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado, prejudicado gravemente ou roubado outras pessoas. Assim, verifica-se muitas vezes a incapacidade de... Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele é um conjunto de características que uma pessoa possui, que para ser considerado um transtorno de personalidade antissocial, ele deve ter ao menos 3 critérios que são descritos como um fracasso em conformar-se com as normas legais, uma propensão para enganar, impulsividade, agressividade, desrespeito pela segurança própria ou alheia, irresponsabilidade, que pode estar vinculada ao trabalho ou às finanças, bem como uma ausência de remorsos. Pessoas com personalidade antissocial podem expressar descaso pelos outros e pelas leis, destruindo propriedade, assediando outros ou roubando. Eles podem enganar, explorar, fraudar ou manipular as pessoas para conseguir o que eles querem. Eles podem usar um pseudônimo, são impulsivos, não planejam com antecedência e não consideram as consequências para sua segurança e nem para a segurança dos outros. Eles não possuem remorso por suas ações, não possuem empatia pelos outros e podem ser desdenhosos ou indiferentes aos sentimentos, direitos e sofrimentos dos outros. Bom, o nosso trabalho é esse.